25 livros que quero ler em 2025. Eu vou começar pelos que eu tenho aqui em casa e depois eu falo dos que eu não tenho, que estão na minha wishlist, mas que com certeza eu quero comprar. Tô abrindo espaço aqui para botar os livros, porque no último vez que eu fui fazer lista, que foi dos melhores do ano, os livros caíram. Então eu não queria que isso acontecesse de novo. Não tem nenhuma ordem específica, todos eu quero ler. Claro que tem um ou outro que eu quero ler com mais urgência, mas não tem nenhuma ordem específica porque eu não quis fazer ranking. Então, vamos começar com O Impulso, da Ashley Odrer. Esse livro que indicou foi o Paulo Hatz, parece que ele é um suspense, eu quero muito ler, dizem que ele é bem... Ele te pega muito, assim, na leitura, então eu adoro livro assim. O último que falta para eu ler da série Trono de Vidro, A Lâmina da Assassina. Eu fiquei em dúvida se eu colocava esse livro aqui, porque na verdade eu quero ler ele ainda este ano. Mas não sei se eu vou conseguir garantir que eu vou ler este ano, então eu botei aqui nessa lista Cafés e Lendas, que é um livro que eu comprei agora em 2024, eu quero lê-lo em 2025, que é essa ideia de literatura pela cura, então eu quero muito ver, que parece que é, acho que é alta fantasia, né, por causa dos personagens. A Biblioteca da Meia-Noite, ele tá no plástico, deixa eu inclusive tirar do plástico, que me incomoda o livro em plástico. Ele tá no plástico, mas eu também tenho a edição da Tag, sabe, que eu fiquei... O que aconteceu? Eu comprei este livro, porque tava todo mundo falando. Aí, tempo depois, eu descobri que a Tag tinha mandado. Então, eu já tinha ele em outra edição aqui, só que como eu só via falar dele nessa edição, eu não ouvia falar dele na edição da Tag, eu não reconheci. Então, eu tenho ele nas duas edições, mas esse aqui parece que tem uma vibe de viagem no tempo e tal. Muita gente já leu e fala muito bem, então quero muito lê-lo. Bunny, a galera fala que é bem maluco esse livro, mas tem uma vibe, parece universitária e tal, e parece que é suspense também, então tô muito afim de ler esse, muito mesmo. A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli. Eu tenho Oração para Desaparecer nessa edição e também na edição da Adega. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Biblioteca da Meia-Noite. Eu comprei Oração para Desaparecer junto com a Cabeça do Santo e depois eu descobri que eu tinha pela edição da Tag Oração para Desaparecer. Então, sem querer, eu tenho algumas edições dos livros aqui. Gate Família, que é uma leitura que parece que é comfy, assim, tipo... Eu sinto que é a vibe do Vitor Martins, então eu quero muito ler um livro nacional e eu quero intercalar com alguns que parecem que vão ser mais pesados dessa lista. Então tô doida para ler este livro. A Casa dos Significados Ocultos, da RuPaul. Eu quero muito ler. Olha a imagem de trás aqui da RuPaul, bem diferente do que a gente vê, ela é mais nova e tal. Enfim, eu quero muito ler essa autobiografia dela, tô elogiando muito, então tem que ser ano que vem. O Clube do Livro dos Homens é a mesma ideia de Gay de Família. É um livro que eu quero muito ler, eu tenho ele há uns 2, 3 anos aqui na estante, desde o hype, e eu nunca li. Mas ele é mais para essa ideia de intercalar com livros mais pesados. Inclusive, esse aqui deve ser um livro pesado. Os dois morrem no final, né? O spoiler na capa. Esse livro também passou o hype dele. Ele tá mofado. Ai, que triste. Eu tenho ele há um tempo, e aí passou o hype dele, mas eu sinto que livros são eternos, assim, sabe? Eu não preciso ler no hype. Eu acho legal o hype de livro pra fazer a gente descobrir novas histórias e tal, mas não precisa ler durante o hype, e esse aqui é um desses que eu comprei na época e quero ler ano que vem. Rede de Sussurros. Eu comprei esse livro na época que eu tava trabalhando no RH, mas eu quero muito ler, porque aparentemente, pelo que eu me lembro, fala de mulheres que são assediadas. Eu acho que é uma história real. Mas mulheres que são assediadas no mercado de trabalho. Então, eu comprei na época que eu estava na RH, mas ainda assim é um livro que me interessa muito, então eu quero ler no ano que vem. E por último dos livros que eu tenho, Guerra Adorável Guerra, que é Lovely War, né? Na edição original. Então esses são os livros que eu tenho, que eu quero ler em 2025. Aí eu vou ter que colar aqui os livros que eu não tenho. Dos livros que eu não tenho, eu quero começar com o Mago Frugal, do Brandon Sanderson. Eu li 3 dele, foi o primeiro livro que eu li dele neste ano, eu amei muito. E este falaram que é a mesma ideia de Trás, porque é um livro único e tem uma edição bastante parecida, então eu quero muito ler ele no ano que vem. Algum livro da Holly Black, eu sei que ela tem alguns que a galera fala, mas que escreveu Uma Nota Assinado para Boas Garotas. Quero ler algum outro livro dela, e não decidi qual, ainda tem alguns na minha wishlist. A Lista das Coisas Suspeitas, eu vi um vídeo aqui no TikTok de um moço falando muito bem desse livro, parece que é narrado por uma criança e tal, então eu já li livros narrados por crianças, mas eu tenho poucas experiências com isso, e todas que eu tive foram boas, então eu quero
dar mais uma chance, sabe, continuar nessa literatura para ver se continua funcionando para mim. A Calocaína, que é um livro, parece que de distopia, de uma droga que faz alguém fazer alguma coisa. Eu não sei direito a sinopse, porque eu não gosto de saber a sinopse em detalhes, mas é um livro que também é essa ideia de distopia que eu gosto, que eu já li Admirável Mundo Novo, 1984, enfim. Não sei se A Fazenda dos Animais é considerado distopia, mas eu gosto muito desse gênero, então, e não tem tantos livros assim, desse gênero, assim, famosos e tal, então tô doida pra ler Calocaína. Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, esse eu devolvi o audiobook, que eu vi que tem o audiobook, é a autobiografia dele. Eu sinto que vai ser um livro que vai me tocar bastante, porque o Lázaro Ramos é uma pessoa que eu acompanho o trabalho desde que eu sou criança, assim, né, nas novelas e tal, quando ele casou com a Thaís Araújo, até hoje. Então eu sinto que vai ser uma autobiografia que eu vou me identificar bastante, assim, sabe? Em termos da minha experiência de vida. Eu nunca conheci ele pessoalmente, obviamente, mas é uma pessoa que eu acompanho o trabalho há bastante tempo. Mais Forte do que Nunca, da Brené Brown, se não me engano, é um dos últimos que falta para eu ler dela. Eu já li a Coragem de Ser Imperfeito, já li um outro que eu esqueci, que eu vou botar aqui, e esse é um desses que eu quero ler dela, que eu acho ela muito responsável nas coisas que ela fala. Ela é assistente social e ela faz pesquisa mesmo, sabe? Os livros dela são de divulgação científica dessas ciências sociais, assim, eu acho bastante legal. Então, eu gosto muito da escrita dela, do livro, do tamanho, enfim, tudo. Eu amo essa autora, então eu quero ler o livro dela no ano que vem. Gostaríamos de informá-los que seremos mortos amanhã, alguma coisa assim, que é um livro que parece que passou na época da ditadura. Esse livro, eu quero comprar ele, assim, o mais rápido possível, porque eu já vi, ele estava na minha lista há muito tempo, sério, deve ter uns 5 anos que esse livro tá na minha lista. Aí ele chegou a esgotar, tipo, ele ficou caríssimo, e agora voltou para estoque, então eu tenho que comprar ele o mais rápido possível para não acontecer isso de novo, porque é um livro que quando eu vi que tinha esgotado, eu fiquei muito triste. Eu falei, caraca, eu queria muito ler esse livro e não sei se eu vou conseguir um dia e tal. E agora que voltou, eu quero, assim, urgente ler ele. Ainda Estou Aqui, o livro do filme. Esse livro também tá na meu wishlist há muito, muito, muito tempo. Quando eu vi que o filme saiu, eu fiquei ainda mais animada para ler esse livro e não li ainda, mas eu quero ler porque eu não gosto de ver o filme. Se eu vejo o filme antes de ler o livro, eu desisto do livro. Eu quero muito ler o livro porque ele tá comigo na minha wishlist há bastante tempo também. Justiça, do... Esqueci o nome do autor, mas tá aqui, que escreveu também A Tirania do Mérito. Esse livro eu devolvi o audiobook, mas eu tenho A Tirania do Mérito dele, só que eu prefiro começar pelo audiobook, que eu acho que eu consigo ouvir mais vezes, em diferentes momentos, me concentrar um pouco mais. Por incrível que pareça, eu me concentro mais no audiobook do que no livro físico, porque às vezes eu divago no livro físico, eu tenho que botar ruído branco, é todo um rolê para eu me concentrar 100% num livro físico. Então o audiobook, eu quero começar por ele para ter essa primeira experiência com o autor, mas ele é muito bem recomendado, muito famoso, os livros dele são muito elogiados. Júlia, que é a distopia também, tá vendo? São só 2 distopias nessa lista toda. É uma distopia, eu acho que de 1984, do George Orwell, só que visto pelo olhar de uma mulher, ou da mulher do livro, né? Porque eu acho que tem, se não me engano, tem um tempo que eu li 1984, mas tem uma Júlia lá. E aí, a visão dela. O livro Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que é a biografia da esposa do Chorão, que conta sobre o relacionamento deles. Eu tô fazendo assim pra ver. Melhor do que nos filmes, que é um livro bem famoso. E A Incrível Lavanderia dos Corações Partidos, que parece que é literatura pela cura também. São esses os livros que eu quero ler em 2025. Me fala se a gente deu match em algum livro, se você já leu algum desses, recomenda ou não recomenda, pra gente continuar esse papo aqui nos comentários. Um beijo!